Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton Doria. Nós estamos participando aqui, neste momento, do primeiro Congresso Nacional Online de Marketing de Serviços. O conteúdo da nossa palestra versará sobre o seguinte assunto: transforme o seu negócio. Como gerenciar uma empresa de serviços. Eu gostaria, para poder apresentar adequadamente esse conteúdo para vocês, de seguir uma agenda de trabalho. Né? Então, a nossa agenda, inclusive, vai estar disponível no nosso material complementar, todo esse material que a gente está apresentando para vocês. Né? Então, esta agenda vai seguir a seguinte estrutura. Inicialmente, nós vamos falar sobre a contextualização do ambiente competitivo. No segundo momento, vamos falar do marketing e seu entendimento. No terceiro momento, nós vamos falar sobre o composto mercadológico da área de serviços, abordando serviços, processo de precificação, o processo de canais de vendas, canais de distribuição de serviços. E no quarto momento, vamos falar sobre a questão relacionada à comunicação. Para finalizar o nosso trabalho, faremos então contribuições finais. Tá bem? Vamos então ao primeiro tópico do nosso trabalho. Contextualização do ambiente competitivo. Pois bem, vivemos um ambiente, atualmente, vivemos um ambiente altamente competitivo. Ou seja, outrora o nosso concorrente estava exclusivamente na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Hoje, o nosso concorrente ele está no mundo. Com o advento da globalização e da própria internet, nós vivemos uma era em que o nosso concorrente está em qualquer lugar. Portanto, estabelecer um foco de trabalho e principalmente uma estratégia torna-se necessário e importante para a gente conseguir, de forma correta e adequada, administrar uma empresa de serviços. Inicialmente, nós precisamos entender como é que funciona uma empresa. Bem, uma empresa ela funciona basicamente em cima de duas variáveis: faturamento, custos e despesas. Faturamento, custos e despesas. Ora, o faturamento é uma variável que vem das vendas, que representa a receita de uma empresa. Por outro lado, custos e despesas representam exatamente aquela estrutura que melhor representa os compromissos da empresa na execução dos seus diferentes processos. Ora, considerando que uma empresa ela necessita estabelecer uma margem de lucro interessante para os seus sócios, para os seus acionistas, este resultado, esta remuneração do capital dos acionistas vem exatamente desta relação. De um lado, faturamento, de outro lado, custos e despesas. Ora, a diferença entre faturamento, custos e despesas, este delta, é o que melhor representa a remuneração, o resultado operacional que todo e qualquer acionista, no momento que estabelece e constitui uma empresa, busca alcançar. Ora, considerando que a velocidade de crescimento do faturamento ela está menor do que a velocidade de crescimento de custos e despesas, a gente percebe que existe um processo de aproximação entre essas duas situações, fazendo com que esta margem, fazendo com que este resultado operacional torne-se menor, ou com grande dificuldade de se manter. Portanto, qual é o desafio do gestor? Qual é o desafio do administrador? É justamente provocar um aumentar esta velocidade de faturamento, mantendo, ou até em alguns casos diminuindo, a estrutura de custos e despesas, de maneira que este delta se torne o mais interessante possível. Ora, por que isso vem acontecendo, esta aproximação entre essas duas situações? Muito simples. Na verdade, no momento em que você tem a condição de oferecer sozinho um serviço para um grupo de consumidores, obviamente que o processo de pulverização se torna menor. Ao passo que, quanto maior é o número de ofertantes deste mesmo serviço aos mesmos clientes, acaba acontecendo um processo de pulverização do faturamento dessas empresas concorrentes. Então, o desafio é a gente estabelecer um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva, de maneira que se mantenha ou que se ganhe este resultado operacional de uma forma mais correta e adequada.
Ora, diante de um cenário em que nós vivemos esta necessidade de estabelecer um aumento, um incremento significativo do faturamento, torna-se necessário que a gente entenda como é que o cliente que está ali no mercado percebe, né, as empresas, percebe principalmente as empresas de serviços. Cada vez mais, tanto produtos quanto serviços são commodities, ou seja, são produtos, são situações comuns. Tá? Como estabelecer esse diferencial? Muito simples, dou um exemplo. Né? Por que as pessoas vão num determinado dentista e não vão em outros? Né? Por que as pessoas escolhem, por exemplo, um médico e não vão em outros? Né? Por que as mulheres vão, por exemplo, num salão e não vão em outros? Quais são os diferenciais competitivos que representam a escolha do cliente? Portanto, a gente começa a perceber que as estratégias organizacionais, principalmente na área de serviços, não estão efetivamente neste serviço, nessa estrutura, mas principalmente nos aspectos intangíveis. Ora, o que nós poderíamos representar como aspectos intangíveis? Muito simples. Os aspectos intangíveis são aqueles em que podem, assim, ser representados pelo atendimento, pelo relacionamento, né, pela garantia, pela assistência técnica, ou seja, situações que não são, né, palpáveis, não são tangíveis. E ser diferente ou estabelecer diferenças competitivas nesses aspectos parece ser um fator crítico de sucesso, visto que cada vez mais serviços são commodities. Então, diante desse cenário em que nós temos esta situação, torna-se necessário nós definirmos o que é serviço. Né? Já que nós estamos falando de serviço, precisamos definir o que é serviço. Muito simples. Serviço, segundo Kotter, é um ato ou desempenho entregue de alguém para outro que não gera propriedade. Ou seja, pela própria definição de serviços, existe a intangibilidade. Ou seja, há uma promessa de entrega, né? Há uma promessa de entregar um resultado, só que este resultado, para quem compra, para quem adquire, para quem usufrui, não gera uma propriedade. Então, assim está definido, ou assim pode ser definido os serviços. Né? Ora, considerando que nós estamos diante de uma situação em que os serviços são intangíveis, o fator crítico de sucesso é estabelecer diferenciais que possam melhor representar. Ora, toda e qualquer empresa, né, ela precisa se relacionar com o seu mercado. E aí nós queremos trazer aqui para a nossa contextualização, né, o entendimento do que vem a ser marketing. Né? Muitos são os conceitos, muitos são os entendimentos que versam sobre marketing. No entanto, nós precisamos trabalhar em cima de uma linha de entendimento. Né? Por definição, podemos atribuir que marketing significa praticar mercado. Tá? Praticar mercado. Ora, alguém pode pensar assim, poxa vida, mas qual é a empresa que não pratica mercado? Olha, eu posso lhes dizer que existem muitas empresas que conhecem muito o seu negócio, mas conhecem muito pouco, por exemplo, os seus clientes. Tá? As empresas, por vezes, né, se vangloriam de dizer que tem uma carteira de 5 mil clientes, de 10 mil clientes, mas, na verdade, o que elas têm é um cadastro de clientes. Né? Uma relação de 5 mil, 10 mil nomes com seus respectivos endereços, seus respectivos telefones. Mas o que é que realmente elas sabem a respeito desses clientes? Né? Eu acredito que com R$200, acessando a internet, eu consigo aí um cadastro de 5 mil nomes, por exemplo. Então não é um diferencial competitivo afirmar que você tem uma carteira de 5 mil nomes, com respectivos endereços, telefones, etc. A grande questão que se estabelece aqui para definir bem o que é marketing é o quanto, né, a empresa conhece, né, o quanto ela se relaciona com esta carteira de clientes. Aí sim nós poderemos dizer que nós temos, obviamente, aí, né, um relacionamento com o mercado. Por exemplo,
Via de regra, por vezes, você acessa as empresas e elas têm a sua informação de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Ora, dado a velocidade com que o mercado vem evoluindo e principalmente se transformando, dizer que você tem uma relação de 5 mil nomes de pessoas e que você não mantém contato sistemático e periódico com essas pessoas ou com esses clientes, é algo que não dá para nós afirmarmos que exista a intenção da empresa efetivamente de praticar mercado. Né? Ora, dizer e afirmar que eu tenho 5 mil nomes, isso não é se relacionar. Então eu costumo dizer sistematicamente que as empresas elas conhecem muito do seu negócio, elas conhecem muito pouco a sua carteira de clientes. Então aqui fica a minha dica, né? Praticar mercado, né? Praticar marketing sobremaneira, relacionar-se com este mercado e principalmente relacionar-se com esse cliente. Nós poderíamos aqui citar N exemplos de empresas que, acreditando que tem uma relação de clientes, né, de uma relação nominal de clientes, entendem que eles efetivamente são seus clientes. Ora, basta lembrar o seguinte: se eu tenho uma carteira de clientes, tá, onde eu tenho um grande número de pessoas, de clientes ali registrados, que faz mais de 2 meses, faz mais de 6 meses, faz mais de ano, faz mais de 2 anos, que eles não compram, não se relacionam comigo, ou eu não me relaciono com eles, dizer que eles ainda são meus clientes é uma questão muito, muito complicada, porque, na verdade, será que eles ainda existem? Tá? Será que eles estão comprando de outros? Será que eles existem ou deixaram de comprar de mim? Então, a pouca informação que as empresas têm acerca dos seus clientes, fruto de um baixo ou reduzido relacionamento, acaba fazendo com que as empresas não pratiquem efetivamente o marketing. Né? Palavra tão propalada, tão afirmada, tão registrada nas palavras, nos discursos, nas ideias, nas intenções dos seus gestores. Então, até que ponto realmente as empresas praticam mercado? Até que ponto as empresas praticam marketing? Então fica essa questão, fica essa contribuição, essa singela contribuição para você que está nos ouvindo nesta palestra, poder fazer uma reflexão sobre a forma como você está gerenciando a sua carteira de clientes no seu contexto, em termos de relacionamento e um ganho, obviamente, de uma vantagem competitiva sustentável. Porque se você não fizer, se a sua empresa não fizer, provavelmente outra empresa ou outras empresas provavelmente vão atender correta e adequadamente este cliente. Avançando nessa questão acerca do marketing. Então vamos falar agora um pouquinho sobre, dentro da nossa agenda, né, vamos falar um pouquinho a respeito do composto mercadológico. Ora, segundo Kotler, o composto mercadológico é constituído daquilo que nós chamamos vulgarmente de os 4 P's, que significam respectivamente produto, neste caso serviços, preço, praça e promoção. Aqui representado por serviços, o processo de precificação, os canais de vendas, os canais de distribuição de serviços e, por último, então, a comunicação. Quanto ao serviço, nós podemos observar que os mesmos possuem, na verdade, 4 características fundamentais que a gente precisa deixar registrado e que a gente precisa, dentro dessas 4 características, estabelecer diferenciais competitivos de uma forma estratégica. Vamos à primeira característica. A primeira característica diz respeito à intangibilidade. Ora, o que significa isso? A própria definição de serviço, que afirma que é um ato ou um desempenho que uma pessoa, que alguém oferece para outra e que ao término não exista aquisição, não exista propriedade adquirida, né? Pode-se entender então que essa característica ela é fundamental. Você que pertence a uma empresa de serviços, eu coloco aqui a minha contribuição. A pergunta é: como tangibilizar o intangível? Tá? Como fazer com que o cliente perceba resultados e, principalmente,
seja fiel à sua empresa, seja fiel à sua marca, dentro de uma realidade em que não exista entrega efetiva, não existe materialidade nessa entrega. Portanto, fica muitas vezes complicado você vender esta ideia para o seu cliente. Então, como vender, que é isso que a gente busca no processo de aumento do faturamento, vender, né? Como gerar resultados tangíveis, efetivos para o cliente e, por conseguinte, para a nossa própria empresa. A segunda característica de serviços diz respeito à inseparabilidade. O que significa isso? A inseparabilidade. O prestador de serviços e o próprio serviço coexistem. Então não existe como a gente separar o prestador de serviço do serviço prestado. Então essas duas situações, elas coexistem. Tá? A terceira característica de serviços diz respeito à variabilidade. O que significa isso? Dependendo de quem presta o serviço, o resultado é um ou o resultado é outro. Vamos a um exemplo prático. Por exemplo, por que você vai a um determinado mecânico para fazer uma revisão do seu automóvel e não vai em outro? Né? Por que você contrata um determinado pintor para pintar a sua casa, a sua residência, e não contrata outro? Né? Qual é ou quais são os aspectos que definem a sua opção? Justamente essa questão relacionada à variabilidade. Muitas vezes nós nos sujeitamos a aguardar um prestador de serviço pela sua farta agenda, porque a gente acredita que o resultado gerado por aquele prestador de serviços, ele tende a gerar resultados mais efetivos. Então isso é o que nós chamamos de variabilidade. Né? Variando quem presta este serviço, o resultado é um ou o resultado é outro. E vamos à quarta característica de serviços, que diz respeito à perecibilidade. O que significa isso? Não tem como nós estocarmos serviços. O serviço ele existe naquele momento. Então, por exemplo, uma empresa de ônibus que faz viagens intermunicipais, né? Se ela, num determinado trecho, num determinado horário, ela não vendeu aquele espaço, aquele assento para ser ocupado naquele trajeto, ela perdeu. Né? Uma companhia aérea que deixou de vender um bilhete para um determinado trecho, para um determinado destino, aquele local, aquele assento que não foi ocupado, não tem mais como a empresa, né, recuperar. Então isso é o que nós chamamos então de perecibilidade. Então nós temos as 4 características então de serviços: a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade. Legal? Bom, falamos um pouquinho de serviços. Agora nós vamos falar um pouquinho, dentro do composto mercadológico, do processo de precificação. Como precificar um serviço? A prática normal das empresas é procurar copiar, né, aquilo que o seu concorrente está fazendo. Porém, a nossa recomendação aqui é que os administradores, os gestores dessa empresa de serviços, ele consiga identificar efetivamente, de forma matemática, como está constituída a sua estrutura de custos, a sua margem de lucro e o processo de tributação incidente sobre essa prestação de serviços. Né? Então, na medida em que nós conhecemos a dinâmica financeira e econômica da empresa, nós conseguimos definir mais e melhor essa questão relacionada ao preço. Então, por exemplo, só para citar um exemplo prático, né? Imaginemos 2 empresas vendendo o mesmo serviço a um determinado valor, vamos chamar aí R$100. A empresa A, vendendo a unidade desse serviço a R$100, ela tem lucro. A segunda empresa, vendendo o mesmo serviço ao mesmo preço, R$100, tem prejuízo. Será que isso pode acontecer? Tenho certeza que você está concordando. Justamente porque por que uma tem lucro
né? A empresa A tem lucro e por que, que a empresa B tem prejuízo? Justamente porque, primeiro, como está estruturada a questão econômico-financeira de cada uma das empresas. Provavelmente, a estrutura de custos e despesas da empresa A tenha uma melhor performance. Já a empresa B tem uma estrutura de custos e despesas não tão favorável. Então, veja, a gente pode estabelecer um preço copiando o nosso concorrente, onde o nosso concorrente, né, vendendo esta unidade de serviços a um determinado preço, ofere lucro, e nós, nas mesmas condições, com uma estrutura de custos e despesas diferente, temos prejuízo. Então, a dica aqui que nós queremos dar para você que está nos assistindo é justamente essa, né? Procure conhecer efetivamente a sua estrutura de custos e despesas e, dessa forma, estabelecer uma margem de lucro, de maneira que esta operação, a venda desta unidade de serviço, possa gerar lucro, buscando aquilo que eu falei inicialmente, aquela situação relacionada a faturamento, custos e despesas. Faturamento, custos e despesas. De maneira que você consiga melhorar este delta, né, que é justamente essa diferença entre o faturamento e custos e despesas. Então, essa é a recomendação que, dentro da área de preços, a gente gostaria de colaborar com vocês. Passemos ao terceiro P, né, que nós vamos, né, singelamente, na prática, a gente chama aí de praça. Para nós aqui vamos chamar de canais de vendas ou canais de distribuição. Tá? Como vender, como disponibilizar um serviço. Ora, cada vez mais, não apenas o serviço, mas a forma como nós disponibilizamos este serviço, passa a ser um fator crítico de sucesso. Né? Cada vez mais hoje, nós vivemos uma era da instantaneidade. Né? Nós vivemos a era da comoditização, ou seja, as pessoas querem ser tratadas de forma pessoal, de forma detalhada, uma solução personalizada para a sua realidade. Ora, se nós queremos ser competitivos no segmento da prestação de serviços, nós temos que ter e oferecer este serviço nas redes sociais, né, utilizando aquilo que nós eventualmente chamamos de e-commerce, ou seja, disponibilizar o nosso serviço para o maior número possível de pessoas de uma forma instantânea, de uma forma mais rápida, em que nós possamos entregar este serviço com resultados. Então, definir este canal de vendas, esse canal de distribuição, é necessário que nós tenhamos preliminarmente definido qual é o nosso target, ou seja, qual é o público-alvo que nós queremos atingir. Né? Uma vez definido este target, ou seja, esse público-alvo, eu preciso estabelecer o seguinte: como eu quero me tornar, como eu quero que a minha empresa se torne disponível, né? Se torne fácil, se torne em condições de atender a este cliente que está ali demandando. Então, quais são os hábitos de consumo, como é que este cliente que eu quero atingir, como é que ele se comporta no mercado, como é que ele acessa, como é que ele busca esse serviço. Então, conhecendo inicialmente qual é o target e principalmente qual é a sua escala de valores, conhecendo exatamente como é que ele se comporta, eu preciso modelar este canal de vendas, esse canal de distribuição, de maneira a atender a este cliente de uma forma mais efetiva. Entramos agora, então, no quarto P, né, que nós chamamos comumente de promoção. Para nós, aqui, nós vamos trabalhar com um entendimento de comunicação. Ora, como comunicar? Vou utilizar panfleto, vou utilizar... Que tipo de mídia nós vamos utilizar? Como é que eu vou comunicar? Então, conforme eu disse anteriormente, nós precisamos estabelecer o target. Né? Uma vez estabelecido este target, eu preciso saber o seguinte: como eu vou me comunicar com este público-alvo? Como eu vou evidenciar os diferenciais competitivos da minha empresa? Como é que eu vou evidenciar os diferenciais
que eu posso oferecer para este cliente ou para esse potencial cliente, esse prospect, né? Então, nós precisamos definir, primeiro, quem é esse target, quem são os agentes que fazem parte desse target, pode ser pessoas físicas, podem ser empresas, pode ser outros tipos de organização, né? Então, uma vez definido este target, eu preciso saber o seguinte: bom, como eu vou me comunicar com este público-alvo? Tá? Que mensagem nós precisamos estruturar? Hoje em dia nós vivemos uma era em que as pessoas são bombardeadas de todos os lados, de todas as maneiras, né, com comunicação, com propaganda, enfim, né, com mensagens. As pessoas são bombardeadas diariamente com uma infinidade de mensagens, seja por e-mail, seja na rua, seja em todos os lugares. E, portanto, eu preciso identificar de que maneira eu posso, primeiramente, comunicar, né, que mídia nós vamos utilizar. Segundo, como deve ser esta mensagem. Essa mensagem ela não pode ser pesada, ela não pode ser hard. Ela tem que ser uma mensagem leve, ela tem que ser uma mensagem que você possa comunicar de uma forma sutil o seu serviço e não gerar um problema, não gerar uma aversão de quem está do outro lado recebendo esta comunicação. Então, o fator crítico de sucesso aqui é justamente, primeiro, dentro desse aspecto da comunicação, definido o target, definir que mídia, que canais de comunicação nós vamos utilizar. Seguinte, que mensagem nós precisamos estruturar de forma que ela seja compatível, né, com esta mídia, de maneira que nós possamos comunicar correta e adequadamente esse serviço, gerando um impacto positivo de quem está do outro lado, de quem está recebendo esta mensagem, quem está recebendo esta comunicação. Então, de forma geral, nós trabalhamos aí com vocês, né, esses 4 P's, esse composto mercadológico aí da área de serviços, para que você faça as suas reflexões e possa, dessa maneira, estabelecer uma vantagem competitiva por meio de uma estratégia que lhe permita garantir, né, um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes. Como contribuições finais dessa nossa palestra, eu gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, nós vivemos uma era em que não é a mudança que está acontecendo. Eu costumo dizer que o que estamos vivendo atualmente é verdadeiramente uma transformação. Por quê? Mudança pressupõe o retrocesso. Por exemplo, mudança dos estados físicos da matéria. A gente aprendeu isso na época de escola, né? São processos reversíveis. Água, gelo, gelo, água. Veja, são processos reversíveis. O que nós estamos vivendo hoje é metamorfose. Larva, borboleta. Jamais borboleta, larva. Então, essa é a tônica de mercado que nós estamos vivendo, né? Uma transformação. E mais do que isso, uma transformação ocorrendo, né, a uma velocidade muito elevada, né? As verdades de hoje já não serão mais as mesmas de amanhã. Tá? Como vamos vender o nosso serviço daqui a um ano, por exemplo? Não precisamos ir muito longe. Né? Considerando que este mercado que está numa verdadeira ebulição, permeada pela transformação em velocidade, o fator crítico de sucesso aqui é ser ágil, ser rápido, para buscar adequar a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço a esta realidade, em que a transformação e a velocidade são fatores essenciais que estão a permear este ambiente competitivo das organizações. Então, como contribuição final, se sugere que se estabeleça uma estratégia organizacional capaz de permitir à empresa adequar-se de forma rápida e de forma efetiva a essa realidade de mercado. Com isso, a sua organização tenderá a ganhar uma efetividade de longo prazo. Tá ok, gente?
Muito obrigado pela sua atenção, sucesso no nosso congresso. Fiquem com Deus e até uma próxima. Muito obrigado.